Bom dia, pessoalzinho lindo! Tudo bem com vocês? Pessoal, agora a gente vai começar a falar na unidade 3 do nosso livro de língua portuguesa, página 52, sobre texto informativo. E esse gênero textual, esse tipo de texto, eu acho muito interessante, sabe por quê? Porque é quando você pode estudar sobre o que você gosta. Então, na nossa sala, tem crianças que têm interesse em várias coisas. Tem crianças que gostam de animais domésticos, né? Que são os pets que nós temos em casa. Tem crianças que gostam de plantas. Tem crianças que gostam de saber sobre árvores. Tem crianças que gostam de dinossauros, várias, né? Então, quando a gente estuda o texto informativo, a gente aprende que nós podemos pesquisar sobre o que nós quisermos, sobre o que a gente gosta de verdade. Então, por isso eu gosto muito desse gênero textual. E aqui nessa sala de aula que está aparecendo para vocês, essas crianças estão estudando, né? Elas estão fazendo pesquisas sobre algo que elas gostam. O que vocês acham que elas estão pesquisando? Sobre o quê? Olha, eu acho que elas estão pesquisando sobre animais selvagens, né? Não são animais domésticos. Tem aqui aparecendo jacaré, onça. Será que eles estão pesquisando sobre animais do Brasil? Pode ser, no Brasil tem tanto onça quanto jacaré, mas são com certeza animais selvagens, né? E a gente pode aprender muito fazendo pesquisas. Eu mesmo, quando estava lendo esse material para gravar aula para vocês, aprendi uma coisa que eu não sabia. Então, a gente sempre pode aprender um pouquinho mais estudando sobre o texto informativo. Então, vamos lá começar as nossas atividades, pessoal. Então, para iniciar, olha o que está falando aqui. Quando um assunto nos interessa, é comum buscarmos mais informações sobre ele. Para isso, podemos consultar materiais impressos e digitais, como jornais, revistas, dicionários, ou o que a gente usa mais hoje em dia, que são os sites, né, pessoal? Você gosta de estudar animais? Leia o título do texto a seguir para saber qual é o animal apresentado nele. Depois, leia o texto para descobrir algumas informações sobre esse animal. Então, olha, a gente vai ler um texto informativo. Sobre quem vocês acham que é esse texto informativo, pessoal? São sobre os crocodilos, né? E olha o que está dizendo aqui. Por que os crocodilos fêmeas são boas mães? Então, logo no título, a gente já aprende várias coisas. A gente não fala que é a crocodila, a gente fala que é o crocodilo fêmea, né? É uma palavra que normalmente está no masculino, né? Tem essas exceções. Lembra que a gente conversou sobre isso? Mas por que os crocodilos fêmeas são boas mães? Os crocodilos fêmeas protegem seus ninhos. Quando ouvem seus filhotes gritando, as mães abrem o ninho e os ajudam a sair do ovo. Depois levam-nos com cuidado até o rio em sua boca. Então, esse é um pedacinho do texto de um livro que chama Como, Onde, Porquê, que a Carolina Caires traduziu, né? Um livro que não é do Brasil, ela passou para a nossa língua. E hoje a gente sabe um pouquinho mais sobre os crocodilos fêmeas. Qual a informação sobre o crocodilo que você achou mais interessante? Por quê? Desse pequeno textinho aqui que fala sobre o crocodilo, o que você achou mais legal? Ah, eu achei mais legal que ela presta atenção nos filhotinhos gritando, né? E você gostou mais de saber que ela protege o ninho, que ela ajuda os filhotinhos a sair do ovo, depois que ela leva eles para o rio? Qual foi a parte que você mais gostou? Agora vocês vão procurar no texto essa palavrinha aqui, ó. A palavra mães. Mães. Olha como que faz o an, pessoal. Mães.
Ó o S no final, abre o ouvido para ouvir as letras. Lembra, o ão a gente já aprendeu bastante, não já? Agora, como que faz o ães? Ães. Então, vocês vão procurar essa palavra no texto e depois vão escrever aqui quantas vezes ela apareceu, tudo bem? Vamos responder algumas perguntinhas sobre esse texto? Então, ó, aqui na 3 está perguntando assim: onde ficam os ovos do crocodilo? Marque com um X. Então, ó, essa é facinha, a prof vai deixar para vocês. Fica na boca, no rio ou no ninho? Na boca, no rio ou no ninho? Agora, ligue as fotografias dos animais ao que cada um faz. A mãe crocodilo grita, a mãe crocodilo leva ao rio, a mãe crocodilo abre o ninho. E o filhote de crocodilo, ele grita, ele leva ao rio ou ele abre o ninho? Então, pessoal, ou a mãe crocodilo ou o filhote de crocodilo faz 2 vezes. Caso você não consiga responder, volte um pouquinho o vídeo e escute de novo a leitura do texto, porque tá fácil de responder, tá bom? Então, em um desses, você vai ligar em 2 lugares, tudo bem? Esse está tranquilo de responder, então a prof não vai responder com vocês, porque tá fácil. Agora, marque um X na resposta correta. Então, esse eu vou responder com vocês, porque a gente começou a pensar sobre esses textos agora. Então, um texto informativo, a intenção é divertir, é informar, é emocionar? Pessoal, a principal intenção é informar. Porém, um texto informativo pode sim divertir, ele pode sim emocionar a gente, depende de que tipo de texto é. Então, eu posso estar me informando, mas ao mesmo tempo acabar me divertindo e me emocionando. Mas a principal função de um texto informativo é informar, né? É passar fatos e dados para nós. Então, agora a gente vai olhar aqui com atenção o nosso esqueminha, né? Hora de organizar o que estudamos. Leiam o esquema a seguir com a professora. Então, o texto informativo, pessoal, ele traz informações e dados sobre um assunto. O que é dado? Dado é algo que alguém estudou, que alguém comprovou que é daquele jeito. Não é algo que a pessoa só acha, é algo que ela tem certeza e essa certeza vem por meio do estudo. Tudo bem, pessoal? E para terminar nossa atividade do livro Ápice de hoje, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o crocodilo e também agora sobre o jacaré. E foi aqui que a prof falou para vocês que ela aprendeu um pouquinho também, porque eu me confundia sobre a diferença do jacaré e do crocodilo, e o nosso textinho está falando exatamente sobre isso. Jacaré ou crocodilo? Eles parecem iguais, mas não são. Leia o texto e descubra. Os jacarés, quando fecham a boca, deixam visíveis somente os dentes superiores. Já nos crocodilos, você também consegue ver os inferiores. A cabeça dos jacarés é mais larga e achatada, com o focinho curto. O crocodilo possui cabeça mais comprida. Então, tem algumas diferenças que a gente tem que prestar atenção. Vamos prestar atenção no que pode ser diferente. Então, os jacarés, quando fecham a boca, deixam visíveis somente os dentes superiores. Ó, tô repetindo porque essa informação é importante. Já nos crocodilos, você também consegue ver os inferiores. A cabeça dos jacarés é mais larga e achatada, com o focinho curto. Já o crocodilo possui a cabeça mais comprida, com um formato triangular, e o focinho mais comprido. No Brasil, só encontramos jacarés.
O maior é o jacaré-açu, que pode atingir até 5 metros. Então, ele fica enorme, pessoal. E o menor é o jacaré-coroa, que não ultrapassa os 2 metros. Mas 2 metros já é muito grande, é maior do que a maioria dos homens. E aí, pessoal, com essas informações sobre o jacaré, a gente consegue descobrir qual é jacaré, qual é crocodilo? Vamos pensar, deixa eu aumentar esse aqui. Então, ó, sobre os dentes, né? Olha aqui, sobre os dentinhos dele. Sobre a cabeça. Então, essa aqui, ele está dando para observar, ó. Olha os dentes aparecendo. Os jacarés, quando fecham a boca, deixam visíveis somente os dentes superiores. Então, tá vendo? Ó, só alguns dentes aqui. Ó, esse aqui, tá vendo? Tem o dente inferior aparecendo, que é o dente de baixo. Já os jacarés, só os superiores. Esse foi a principal informação que a prof conseguiu perceber, porque sobre a cabeça, como tá de perfil, não dá para ver muita coisa. Mas aqui deu para notar que os jacarés só mostram os dentes superiores. Então essa aqui deu para eu conseguir ter certeza que esse é o jacaré e esse aqui é o crocodilo. A foto 1 é do jacaré e a foto 2 do crocodilo. E você conseguiu aprender só com essas informações a distinguir um jacaré de um crocodilo? Ó, a prof contou para vocês, né, que o 1 é o jacaré por causa dos dentes superiores, olha bem a fotinha, dá para perceber. E o 2, agora as outras informações, como ele tá de ladinho, de perfil, não deu pra gente ver tão bem. Mas observa sobre a cabeça, sobre o focinho, mas a principal aí que realmente ajudou foi a sobre os dentes, né? Agora aqui, pessoal, tem uma atividade para vocês, mas eu vou propor que vocês façam diferente, né? A ideia era que vocês escolhessem ou esse texto ou sobre as mamães, treinassem a leitura e fizessem para um colega, fizessem em voz alta na sala. Como nós não estamos na sala, eu sugiro que vocês contem essas informações que vocês aprenderam hoje sobre os jacarés e sobre os crocodilos para alguém. Porque quando a gente divide o que a gente sabe, a gente aprende melhor. Todas as vezes que eu aprendo algo e ensino para alguém, aquilo parece que entra melhor na minha cabeça, parece que eu começo a saber mais daquilo, eu começo a saber falar melhor daquilo. Então, eu sugiro que vocês dividam o que vocês aprenderam hoje sobre jacaré e crocodilo com as pessoas que moram com você. Obrigada, pessoal, e até a próxima!